ação da nossa fé. Abra a sua Bíblia comigo. Primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 7, apenas a primeira parte desse texto. Enquanto você localiza, eu quero dizer para você que na segunda-feira, geralmente, quando eu estou indo trabalhar, eu passo até em alguns amigos, clientes, e eu costumo perguntar para algumas pessoas que eu já sei que servem a Cristo, como ali na gráfica, aonde a gente costuma passar por ali também, ali tem algumas pessoas. Eu pergunto ali para um moço chamado Tiago, digo: Tiago, como é que foi o culto ontem? Eu nem pergunto se ele foi para a igreja. O crente, o cristão tem que estar na igreja. Como é que foi o culto ontem? Ele disse: foi uma benção, pastor. Eu disse: é? Qual foi o texto que leram para pregar? E agora tu me pegou, pastor, eu sou esquecido desse negócio. E eu disse assim: mas qual foi a mensagem? E pastor, agora que piorou. Aí saio por ali, vou ali no outro. Samuel, como é que foi o culto ontem? Ah, foi bom. Qual foi o texto que leram? Ah, se eu não me engano, foi lá. Peraí, foi lá em Salmos. E a mensagem? Tinha tema? Tinha. Isso a gente tira até uma experiência com isso. Nós que estamos aqui na igreja, nós precisamos focar o texto, focar a mensagem, para que a gente possa sair alimentado. Se você chegar lá na churrascaria Vitória e só olhar, não mata a fome, né, irmãos? Né, irmão Brás? Tem que comer. Porque se não comer... E como é que estava a comida? Cheirosa. Como é que estava a comida? Aos nossos olhos, saborosa. Mas matou a fome? Não comi. Então, as pessoas que frequentam a igreja precisam focar o texto, focar a mensagem, e não ser só um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. E aí nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Primeira epístola escrita pelo apóstolo João, capítulo 2 e verso de número 7. Eu quero ler a primeira parte desse texto, que diz assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Essa parte que nós vamos trabalhar, mas deixa eu ler de novo. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Amém? Quero se assentar, por gentileza. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Eu quero começar essa mensagem falando que no nosso dia a dia existem muitas novidades chegando. Existem muitas inovações. Na área profissional, então, cada vez que a gente está adquirindo uma ferramenta, logo chega uma ferramenta melhor para nós trabalhar, facilita o trabalho, facilita a mão de obra, rende o serviço, é mais rápido, porque estamos vivendo em novidades, invenções, inovações. E se nós fôssemos, então, levar para a área da tecnologia, aí que nós ficamos mais surpresos, porque na tecnologia existe aí a tendência, por exemplo, da inteligência artificial. Se você não sabe, mas se você tem o WhatsApp no seu celular, já existe aí a inteligência artificial. Mesmo que você não baixou esse programa, já veio para o seu celular
a inteligência artificial, que mais tarde a gente pode até falar um pouco sobre isso. Existe também, no meio da tecnologia, a internet que conecta a nossa casa, o mercado, a escola, a câmera filmadora. Ela está conectada no celular, em tudo. Para onde nós vamos, está ali a tecnologia da internet. Também dentro dessa realidade, existe também a realidade artificial, aumentando a cada dia, com jogos, educação, Alexa, que é um programa por comando de voz. Você entra dentro de casa e diz: Alexa, liga o ar-condicionado. Pá, o ar-condicionado liga sozinho. Tudo inovação, tudo a tecnologia de ponta. Ei, a conexão 5G já está funcionando em alguns países, já está chegando o celular com isso, porque vai chegar aqui também. A conexão 5G é mais rápida e mais estável do que a 4G que nós usamos. Existe também a biometria por reconhecimento de identidade e característica física. Quando você coloca o dedão lá, ó, já ficou marcado também. Tudo isso são novidades. A impressão 3D, ela cria um objeto. O robô vai ali e começa a trabalhar tudo na robótica, e aí cria ali um vaso, cria uma flor, faz tudo isso tão rápido que a gente fica impressionado com a novidade, fica impressionado com a inovação, tudo isso como uma avalanche cercando o nosso dia a dia, e às vezes pela pressão nós somos obrigados a entender o programa, nós somos obrigados a baixar ali alguma programação, tem que entender do Pix, tem que entender da moeda digital, tem que estar entrando na inovação, porque o mundo é acelerado. E quando nós olhamos para o reino de Deus, no reino de Deus também existem muitas novidades de vida. O milagre que o Senhor começou na nossa vida, a cada dia está aperfeiçoando para a glória do seu Senhor. A Bíblia diz aos Romanos, capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação que há no seu entendimento, e experimenteis. Isso que eu acho lindo, experimentar. É algo que você não conhece, é algo que você ainda não teve. Experimenteis qual seja ou qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida, hoje, amanhã e assim por diante. Novidade no reino de Deus. Mas entre a novidade social, entre as inovações sociais, entre a novidade do reino, existem coisas que não mudaram ainda. Existem coisas que não mudam. Como por exemplo, o sol continua no mesmo lugar. Deus colocou e disse: está aí, fica aí. E ele está lá. Não mudou. O dia também contém 24 horas, e desde que a terra existe, o dia também não mudou. Existem coisas que não mudam. Por exemplo, a chuva continua saindo da nuvem. Por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha um avanço, ainda tem coisas que eles não conseguem mexer. A natureza ainda está no controle de Deus, e Deus controla todas as coisas para a glória do seu santo nome. A terra continua produzindo o nosso alimento. Não muda. Há uma avalanche de novidades, tecnologias no meio social. Há um experimento
mas tem coisas que não mudam. Eu comecei assim, e agora eu quero falar um pouco sobre o apóstolo João, o contexto da carta, e você vai entender o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Amanhã, quando alguém perguntar como é que foi o culto, você vai dizer, foi bom. Ou você vai dizer mais ou menos. Aí se perguntar qual foi a mensagem que foi pregada, você sai daqui com essa mensagem para pregar para eles lá fora em nome de Jesus. O apóstolo João era um dos 3 mais próximos do Senhor Jesus. Era um dos 3. O apóstolo João também era conhecido como o discípulo amado, aquele que às vezes reclinava a cabeça no peito de Jesus. O apóstolo João esteve presente praticamente em todos os milagres que Jesus realizou sobre a face da terra. João estava lá em Canaã da Galileia quando houve a transformação da água para o vinho. João estava lá no sermão aonde é conhecido como o Sermão no Monte, as bem-aventuranças, bem-aventurados. Ele estava lá. Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, João estava perto. João estava junto. João levou algum daqueles alimentos e compartilhava com alguém. Quando ele tirava um pão, aparecia outro. Ele tirava outro pão, aparecia outro. Ele tirava outro pão e aparecia outro. Ele estava lá. João estava quando Jesus ouviu dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu. Ele estava lá quando ele deu vista a Bartimeu. João acompanhou Jesus quando estava indo para a casa de Jairo para curar a filha do centurião. E ele viu quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e ficou curada para a glória de Deus. João, ele estava naquele barco com os discípulos indo para Gadara para libertar um endemoniado, para fazer daquele endemoniado um missionário, para fazer daquele endemoniado um testemunho vivo, para fazer daquele endemoniado um pregador do Evangelho. Ele estava junto. Quando o barco estava indo a pique, eles clamaram, Jesus se levanta e diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. Eita Deus maravilhoso! João, ele estava lá no monte orando com Jesus e o Senhor se transfigurou. Eita Deus! Eles olharam assim, viram Moisés, viram Elias e o Senhor todo resplandecente. Experiência tremenda. Jesus desceu e disse: não conta isso para ninguém. Mas Pedro queria acampar a barraca e eles vão ficar aqui, que aqui está bom demais. Eita glória! Eita glória! Eita glória! João estava também no jardim do Getsemane, quando o Senhor se levantou daquela batalha espiritual pela minha vida e pela tua vida. João estava também na última ceia, quando Judas saiu para trair o mestre. João estava aos pés da cruz, quando Jesus estava crucificado. Ele estava tão próximo da cruz, que Jesus olhou para o discípulo amado e disse assim: homem, aí está a tua mulher, a tua mãe. Mulher, aí está o teu filho. Dizendo para ele: cuide agora da Maria. Ei, João, quando falaram que Jesus ressuscitou, eles correram lá no túmulo e João estava indo lá também. Quando eles se reuniram no cenáculo e estavam orando com medo dos judeus,
João estava lá e Jesus apareceu ressuscitado no meio deles. Glória a Deus. João estava no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre eles e, como línguas repartidas de fogo, foram batizando a cada um, e eles falaram em línguas. João acompanhou quando ele estava indo lá no mar da Galileia, e Jesus aparece pela última vez para eles e diz assim: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. João acompanhou tudo isso. Depois veio ali uma perseguição contra a igreja. A igreja primitiva começou a ser perseguida. E diz a história eclesiástica, a história da igreja, que João foi preso pelo imperador Domiciano, mais ou menos no ano 85. Por causa daquela perseguição, prenderam João, e o imperador diz assim: olha, vamos jogar ele num tacho de óleo fervendo, vamos acabar com ele. Já mataram o apóstolo Paulo lá, já mataram Pedro, já mataram o Tiago, vão matar João, mas vamos fazer diferente. Faz um tacho aí, toca fogo embaixo, derrama óleo, mas muito óleo. Quando estiver borbulhando, nós vamos jogar ele lá dentro, vai ser inédito. Mas o mesmo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha dentro, o mesmo que estava com Daniel na cova junto com os leões, diz assim: João, não se preocupa que eu estou preparando um spa para ti. Ele dá um óleozinho, está morno, tu vai deitar lá, ó, tu vai ficar com o teu músculo, um spa para ti. João chega lá e deita, não acontece nada. O Domiciano ficou tão bravo, aquele imperador, que diz assim: leva ele lá para a ilha de Patmos e deixa ele morrer lá. Leva o João para lá. Lá João, crente ainda. Lá ele foi crente ainda. Crente. Mesmo lá naquele lugar, ele foi arrebatado e começou a escrever o livro de Apocalipse em 3 arrebatamentos. Ele viu Jesus face a face. Eita Deus maravilhoso! Ele viu ali quando os 24 anciões estavam chorando, e havia um livro que continha selos por fora e por dentro, e ninguém podia nem olhar para o livro. E aí de repente ele está ali, aquele povo chorando, e ele escuta assim: eita Deus maravilhoso! Diz assim: não chores mais. Aí veio o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir os livros que contêm os selos. Ele venceu para a glória. Eita Deus maravilhoso! E aí João recebe a revelação. O imperador Domiciano, que tanto queria matar João, morreu. E aí sabe o que faz? Traz João de lá da ilha de Patmos. Aí João vem e passa seus últimos dias de vida em Éfeso. E lá em Éfeso ele escreve as suas cartas, e lá em Éfeso ele escreve também o Evangelho escrito pelo apóstolo João. Esse homem teve tantas experiências, mas ele escreve essa carta para corrigir algo que estava acontecendo naquela igreja. Havia muitas novidades agora implantadas no Evangelho. Havia muitas inovações implantadas no Evangelho. Alguém queria que o Evangelho não fosse mais como foi pregada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém dizia: olha, agora para o Evangelho ser eficaz, para o Evangelho ser poderoso, nós temos que levar esse óleo lá em Israel e colocar entre as muralhas, ficar lá em jejum e oração, e voltar com esse óleo e dizer: agora o Evangelho está completo. Aí João pega
e começa a escrever essa carta. E nessa carta ele coloca aquele texto dizendo: não vos escrevo um mandamento novo. Porque pensa comigo, aqueles hereges, aqueles mestres, aqueles pregadores estavam corrompendo o Evangelho, estavam pervertindo o Evangelho, estavam acrescentando alguma coisa a mais, como uma inovação, como uma novidade, para chamar a atenção daquele povo, para dizer: olha, isso eu não sabia, isso eu não conhecia, é assim agora é assim. E dessa forma, o apóstolo João, cheio de experiência, escreve uma carta e diz assim: não vos escrevo nenhuma novidade, não vos escrevo nada de novo, não vos escrevo nada que seja inovado para o Evangelho. Agora, pensa comigo, igreja. Se o apóstolo João viesse hoje pregar na igreja Maranata, nós temos que convidar muitas pessoas. Quem vai pregar lá? O apóstolo João. Eita glória! Eita glória! Eu vou lá. Ei, o homem andou com Jesus. Ei, o homem, ele viu milagre. Ei, o homem presenciou milagre. O homem teve lá no barquinho que queria afundar. Ele viu o gadareno ser liberto. Ei, lançaram ele num tacho de óleo fervendo para dizer: morre aí. E enquanto isso ele estava lá, nadando no óleo, dizendo: só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Aí ele: não, eu vou lá porque ele foi arrebatado. Ele viu o Apocalipse. Eu vou perguntar como é o céu. Eu quero uma novidade, eu quero algo novo, eu quero saber algo que seja novo. Aí João vem, a igreja está lotada, e ele sabe que o Evangelho é de Cristo Jesus, e ele pega e diz assim: nenhum mandamento novo vos escrevo. E aí João diz assim: e eu vou dar um tema à minha mensagem dessa noite: nada de novo. Você ia ficar assim: ô João, tantas coisas que tu viu, tantas coisas que tu presenciou, tu não vai contar nada de novo para nós? Ele não ia contar nada de novo, ele ia contar coisas que não mudaram no Evangelho, coisas que não mudaram no Evangelho, ou verdades que não mudam, verdades no Evangelho que não mudou. Enquanto alguém procura uma novidade aqui no Evangelho, enquanto alguém procura uma inovação ali no Evangelho, enquanto alguns querem colocar uma luz escura, enquanto alguns querem colocar jogo de luz para inovar, para trazer a mocidade, para trazer o jovem, o apóstolo João diz: tira tudo isso daí, porque não tem nada de novo no Evangelho. O que eu vou falar para vocês é algo que já existe. A verdade no Evangelho não mudou. Primeira verdade no Evangelho que não mudou: o pecado continua sendo pecado. Mas pastor, nós estamos no século 21, tecnologia de ponta, lançando satélite, fibra óptica, Wi-Fi e tudo isso, mas o pecado continua sendo pecado. Desde a antiguidade, eu não vou nem falar de Lúcifer quando ele pecou, mas desde o Éden, desde o início de tudo, quando o homem pecou, o pecado continua sendo pecado. Nós somos pecadores, a nossa natureza tem esse vírus do pecado, tem a tendência de pecar, e é por isso que nós temos que entender que o Evangelho que não prega o pecado não é o Evangelho de Cristo Jesus, porque ele se manifestou para nos libertar da dor. Glória seja dada ao nome
nosso corpo, porque você e eu, nós precisamos entender a importância do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então, uns pecados relacionados ao nosso corpo: adultério, imoralidade sexual, pornografia. É pecado. E continua sendo pecado. E continua desagradando aos olhos do Senhor. Mateus capítulo 5 aos Coríntios: o pecado da fornicação continua sendo pecado. O Evangelho é poderoso para libertar. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. E ele escreve esse texto aos Coríntios, uma cidade profana. Luxúria, bebedeira e embriaguez, glutonaria, o pecado do orgulho, o pecado da vaidade, o pecado da mentira e da falsidade. Colossenses diz assim: não mintais uns aos outros, mas fale somente aquilo que é verdadeiro. Pecado contra o corpo, o ódio, a violência, a idolatria. Por que nós falamos sobre o pecado contra o corpo? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E através do nosso corpo, o Senhor é glorificado na minha vida, o Senhor é glorificado na tua vida, pelas nossas atitudes, pelos nossos hábitos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Alguém tem que olhar para nós e ver nós como luz do mundo, sal sobre a face da terra. Não somos igual a eles, não somos do mundo deles. Nós pertencemos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E o nosso corpo precisa ser controlado pelo Espírito Santo e não deixar o corpo controlar a minha vida e nem a tua vida. O pecado continua sendo pecado. Alguns pecados contra a igreja: divisão e discórdia, aos Coríntios. Alguns pecados contra a igreja: fofoca e murmuração, aos Efésios, 1 Pedro. Algum pecado contra a igreja: julgamento e crítica. Alguns pecados contra a igreja: a desunião, a facção, a desobediência aos líderes. Alguns pecados contra a igreja: esse aqui, negligência na oração e no evangelismo. Glória a Deus, glória a Deus. Negligência na oração, irmãos. Isso aqui, quando a igreja convoca uma oração, quando a igreja convida para uma oração e a igreja se reúne, é como se fosse no cenáculo. O Espírito Santo está assim, ó, passeando sobre a nossa vida. O Espírito Santo está assim, ó. Eles estão no caminho certo, eles estão no propósito, eles estão orando, eles estão conversando. Eu vou ajudar ela, eu vou ajudar ele, eu vou fortalecer eles, eu vou ajudar a família deles. Porque enquanto nós estivermos na oração e na obediência, o Senhor está nos abençoando. Quer ver outro pecado aqui? A desobediência à doutrina. Irmãos, se o pecado contra o corpo entristece o Espírito Santo, se o pecado contra o corpo ele apaga a ação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, o pecado contra a igreja também esfria o ambiente. O pecado
pecado contra a igreja também atrapalha o mover de Deus. O pecado contra a igreja também cria uma resistência ao mover de Deus, porque Jesus quer falar, batizar, profetizar, mas a crítica, a murmuração, a fofoca, a divisão, não vai dar certo, o julgamento já começa na nossa carne, inflamar e fica tudo travado, não porque Jesus não tem o poder de operar, Ele pode, mas Ele não quer, por causa que nós não damos a liberdade a Ele. O pecado continua sendo pecado. Deixa um pouquinho mais para frente por causa da hora. Segunda verdade no Evangelho que não mudou. João tem alguma novidade para nós? João conta uma coisa nova do céu. Ele diz assim: peraí, o caminho para o céu é o Evangelho de Cristo. O caminho do céu está aqui, ó. Não vou te contar nenhuma novidade, nenhuma inovação, mas eu vou te contar o seguinte: há coisas que não mudaram. O Evangelho se manifestou para me transformar a minha vida e perdoar o meu pecado e o teu pecado. Segunda verdade do Evangelho que não mudou: a santificação continua sendo santificação. Não adianta inventar, não adianta inovar, não adianta fazer propósitos e mais propósitos se não estiver dentro desse princípio de Deus sobre a santificação. A santificação não é uma moda. Eu vou fazer 15 dias de propósito, e aí depois dos 15 dias esvaziou tudo. Eu conheci uma pessoa que foi no encontro com Deus, e lá no encontro com Deus, realmente tem pessoas que têm encontro com Deus, mas tem outras que foram só para passear, e quando voltaram pior. Até perguntei: ei, lá no centro, tu não foi no encontro com Deus no final de semana passada? Eu fui, mas esses atribulados aqui falam: então tu não se encontrou com Deus coisa nenhuma, porque quem se encontra com Deus não muda. Moisés não mudou, Paulo não mudou, João não mudou, porque quem tem um encontro com Deus sabe em quem Ele é. Glória a Deus, glória a Deus. A santificação, olha aqui, é um processo pela qual a pessoa se torna santa, ou seja, separada do pecado, ou seja, consagrada a Deus. Ou seja, o processo da santificação funciona em 3 fases. Instantaneamente, quando nós aceitamos a Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Começa o processo da salvação, e depois vem progressivamente, ao longo da nossa vida, nós precisamos se santificar, para que quando soar a trombeta de Deus, nós sejamos arrebatados e a santificação seja completa na nossa vida, para a glória de Deus. Aleluia. A santificação continua sendo santificação. Aleluia. Eu digo assim que nós temos de inventar, porque às vezes tem pessoas que querem uma moda para se santificar, quer um modismo para se santificar, e não precisa nenhuma receita. Eu vou dizer para você aqui que existem 3 meios de santificação. Olha só. Primeiro eu quero dizer o que envolve a santificação. A santificação envolve separação do pecado, deixar de lado os maus hábitos e as atitudes pecaminosas. Se a pessoa não consegue deixar os maus hábitos, se a pessoa não consegue deixar as atitudes pecaminosas, ela não consegue se santificar. Porque eu posso jejuar agora de manhã, mas à tarde que ela fumar um cigarro, não adiantou nada. Piorou, ainda procurou uma regra. Mas vamos lá. A santificação envolve uma consagração
Deus, buscando seguir os seus mandamentos. Agora eu vou falar, por causa do horário, a santificação, meus amados, é uma obra de Deus realizada em nós. Mas olha qual é a receita. Qual é a receita? Primeiro, não há santificação se o Espírito Santo não habitar na vida de alguém. O Espírito Santo precisa habitar na vida de alguém para gerar o desejo da santificação, para amortecer as obras da carne, para libertar dos vícios, para libertar dos maus hábitos, para libertar do pecado, para libertar de tudo aquilo que nos trancava. É Ele no nosso meio, na nossa vida, que gera a santificação. O que mais? João 17:17 diz assim: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então não existe santificação pelo que eu penso, não existe santificação pelo que eu acho, não existe santificação pelo que me disseram. Existe santificação pela palavra de Deus que não muda. Aleluia! Quer ver outro meio da santificação? É o Espírito Santo, é a palavra, a oração, meus irmãos. Porque na oração eu conto para Jesus. Eu me lembro uma vez que fui lá para o Monte orar, na dependência química. Tinha passado uma prova aquela manhã e já tinha dado aquela fissura, tinha dado aquela recaída. E aí eu naquela prova peguei o carro da empresa, subi lá no monte que tem lá no bairro do Iriú, um lugar alto, deixei o carro, tranquei e saí correndo lá para cima. Saí correndo e dizia assim: Jesus, a tua palavra diz que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Eu não tenho força, me ajuda. E ficava: tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Eu estou angustiado, tu és o meu socorro bem presente. E comecei a clamar e comecei a citar texto. E quando você cita um texto da palavra de Deus, é como se você estivesse pegando na mão de Deus. É porque foi Ele que falou, e o que Ele falou Ele assume, o que Ele falou Ele garante, o que Ele falou Ele está dito, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Eita Deus maravilhoso. Aleluia. O pecado continua sendo pecado e a santificação continua sendo santificação. Amados, se nós quisermos chegar perto do Senhor, tem que se separar do mundo. Esses dias até escutei um videozinho, achei até engraçado. Um padre falou assim: se você não quer se esforçar para ir para o céu, não te preocupa que o teu lugar no inferno já está garantido. É forte, mas é real. Ninguém vai chegar ao Senhor sem a santificação. Ele diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então eu quero ver o Senhor, você quer ver o Senhor, nós precisamos. Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me santifica, Espírito Santo tira os maus hábitos, tira os meus vícios, tira aquilo que não te agrada, me enche com o teu poder, me enche com a tua presença. A tua palavra nos ensina, me revela a tua palavra, e vai buscando, e vai buscando, e vai buscando, vai mortificando a carne, vai mortificando o que existe no mundo, vai mortificando essa carniça que o mundo oferece. Ali tem novidade, mas aqui tem evangelho. O evangelho é poder de Deus para a nossa salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceira verdade do evangelho que não muda.
existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra estrada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, se não passar pelo sacrifício, se não passar pela cruz do Calvário, se não passar, aleluia, pelo Gólgota. Mas eu, pastor, eu conheço a Bíblia. Pastor, então eu vou te dizer um que era melhor do que eu e melhor do que você. Nicodemos. Nicodemos era um dos principais da sinagoga. Sabe o que é isso? Ter um local na sinagoga, uma cadeira para ele, é como se fosse uma cadeira de vereador, uma autoridade na cidade. Não é qualquer um. E tem mais uma. Nicodemos era fariseu do fariseu. Ele tinha um lugar assentado na sinagoga dele. Ele jejuava 4 vezes na semana. Ele orava 3 vezes no dia. Ele interpretava a lei. Ele conhecia a Torá de ponta a ponta. Ele ensinava. Ele julgava as causas pela Torá. Mas quando Jesus começou a fazer milagre, ele ficou assustado e disse: mas eu sou tão justo, eu sou tão certinho, eu sou tão conhecedor da Torá, eu faço as coisas tudo certo, eu preciso conhecer esse homem, eu preciso saber o que está acontecendo. E foi lá. Jesus, de certo, ele foi de noite, né? De certo, ele pensou assim: eu sou um dos principais da sinagoga, e ele que me respeita, senão ele vai ver só. Chega lá, Jesus tranquilo, não, eu acho lindo. Então eu fico imaginando Jesus naquela noite, já vendo Nicodemos sair de casa meio escondido. Eu vou lá encontrar com Jesus. E Jesus veio de lá. Não, ele vai levar uma lapada quando ele chegar aqui, deixa ele chegar. Aí quando chega lá, diz: Jesus, sabemos que tu és um homem que realiza muito milagre. E se Deus não for com ele, isso não acontece. Aí ele disse: Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Mas como assim eu tenho que entrar no ventre da minha mãe já sendo um homem de idade? Não, tu não é mestre em Israel, tu não é conhecedor de tudo, tu precisa nascer de novo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tu precisa, para você ir para o céu, você precisa me aceitar como o único e suficiente Salvador da tua vida. O teu conhecimento é terreno. Ei, o teu jejum, a tua esmola, tudo isso é religioso. Você precisa nascer de novo. Sabe o que é nascer de novo, irmãos? É ser tocado dentro do coração pelo dedo de Deus e começar a regeneração pelo Espírito Santo, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa atitude, abrindo o nosso entendimento e enxergando que Ele é santo e nós somos pecadores, que Ele é o Senhor e nós somos necessitados, e que tudo que eu faço não passa de religiosidade, e eu preciso dele para ser salvo. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. A verdade no Evangelho que não mudou. Cristo continua sendo o Salvador. Irmãos, quem diz assim: eu estou em casa e estou melhor que se estivesse na igreja, não acredite. Não acredite nisso, porque melhor é estar aqui, melhor é estar em comunhão com os irmãos, melhor é entrar em comunhão com a igreja, melhor é participar do corpo e do sangue de Cristo, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Há mais verdades que não mudaram no Evangelho, mas por causa do horário eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Primeira verdade que não
Primeira verdade no Evangelho que não muda: pecado continua sendo pecado. Mas pastor, lá pode isso, lá pode aquilo outro. Pecado continua sendo pecado. Santificação continua sendo santificação. E Jesus Cristo continua sendo o Salvador da tua vida, o Salvador da minha vida. Não há nada de novo. Ei, apóstolo João, agora tu foi forte, apóstolo João. Eu queria conhecer um pouco do céu. Tu pisou nas ruas de ouro. Ele disse: meu filho, se tu quiser pisar na rua de ouro, precisa obedecer o Evangelho. Glória a Deus, da glória. Quer pisar na rua de ouro? Então obedeça o Evangelho. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Não há nada de novo sob o sol. Eclesiastes capítulo 1 verso 9. O pecado continua sendo pecado, a santidade continua sendo a santidade, Jesus Cristo continua sendo o Senhor de tudo, e precisamos permanecer em Cristo, firmes, não nos deixando ser levados pelas novidades e pelas inovações que são passageiras. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Vamos orar. Você quer receber oração? Quer vir na frente em nome de Jesus? Nós vamos orar.